Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje, falando sobre a lição de jovens, lição 5, a falta que faz um líder. Meu nome é Samuel, estou aqui com o Matheus Lins e Cleanto Carlos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Prazer estar aqui mais uma vez para falarmos acerca da EBD para os irmãos. A paz do Senhor, diácono Samuel Martins, a paz do Senhor, querido irmão Cleanto. Feliz, por estar aqui para mais uma missão de extrema relevância para o povo de Deus. Amém. E vamos começar já do começo. Eu acho que todo professor que for começar essa aula agora nesse domingo, dia 30, a falta que faz um líder, deve aproveitar o gancho da aula passada, na é verdade, e já começar falando sobre o encerramento ali do ministério de Josué, até se de repente o professor da aula passada não conseguiu encerrar ainda, precisou correr, às vezes isso acontece, né? A EBD já está encerrando e fica faltando ali uma finalização, você pode aproveitar agora para fazer uma revisão desse fim de ministério, né, na vida de Josué. Então ele já conquistou a terra prometida, né? O povo já entra em Canaã, acontece a divisão, a repartição das terras ali dentre as tribos, e o fato é que o livro de Juízes ele já começa nos revelando ali o que acontece imediatamente após. Então você já começa a aproveitar esse gancho, né? Gera um senso de continuidade na cabeça do aluno, né, do estudante da EBD, e ele vai fazendo as conexões necessárias para continuar a evoluir naquele conhecimento que ele já aprendeu no domingo passado, neste domingo, né? E aí você vai aproveitando esses ganchos para criar essas zonas proximais de aprendizagem. A gente já falou isso aqui antes, e é um mecanismo bem eficiente de você ensinar um conteúdo, pegando um aprendizado que o seu aluno já tem e ensinando algo novo a partir dele. E aí a aprendizagem por zona proximal, daí o nome, você vai aproximando os conteúdos que já são conhecidos. E aproveite isso, de fato, para introduzir a história do livro de Juízes. Você vai ver que eu teria até uma ressalva para fazer, e já vou trazer aqui para os irmãos, para que seja um ponto de discussão. E eu acho que a gente hoje vive num mundo onde, de fato, as pessoas questionam, não por rebeldia nem por nada, mas por interesse no conhecimento. E com relação à palavra de Deus, esse interesse, essa curiosidade é muito sadia, você buscar sempre compreender mais da palavra de Deus. E eu já traria aqui para a gente começar conversando a falta que faz um líder, né? Será que Josué, ele falha em não preparar um sucessor? Será que ele não falha nesse sentido? Havia sucessão de liderança de Israel após Josué, ou não havia? E a gente pode começar a trabalhar a lição a partir desse contexto de Juízes, né? Desse contexto de Juízes. Lembrando que tem aí um apoio pedagógico que a lição ela já traz sobre alguns líderes juízes, né, do povo, e você vai ter juíza, né, um juiz mulher, você vai ter Sansão, já vai ter personagens que não são tão conhecidos, são também pontos interessantes que o professor está estudando e trazer para a sala de aula. Mas esse contexto de há ou não há liderança em Israel no tempo de Juízes é um debate interessante para a gente começar, talvez aqui abrindo esse podcast e na aula, em algum momento, você fazer esse questionamento para seus alunos construírem junto com você ali o melhor entendimento acerca desse tema. Sim, Samuel. E pegando esse gancho que você deu, nada melhor do que começar a aula trazendo a memória do aluno e trazendo a memória do professor, para que lembre de trazer o aluno, os tempos anteriores ao período de Juízes, né? A gente veio aí de uma promessa, né? Deus havia prometido que Israel chegaria, né? Ainda era povo hebreu, não era Israel, mas chegaria numa nação, né, que deveria conquistar, chamada Terra Prometida, e Deus se utilizou de instrumentos, né, homens de Deus, que conduziu Israel até essa conquista. Mas é interessante o livro de Juízes, porque você vê aí que o livro de Juízes, ele cobre aí um período de aproximadamente 350 anos, mais ou menos, né? E o que é bem patente, o que é bem possível de observar nesse livro, é a justiça de Deus, né? A gente vê que Israel, ele se move, ele age através de ciclos, né? E esses ciclos, eles são basicamente, né, a questão de se desviar, e depois eles
são oprimidos, eles se arrependem e Deus levanta um juiz. Mas essa justiça de Deus precisa ser tratada e é preciso trazer isso para o aluno na sala de aula. Porque hoje em dia nós vivemos um tempo em que todos clamam, né, e professam dizendo que Deus é amor. Mas Deus, como é perfeito, ele não pode negar a si mesmo. E esse Deus que é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Inclusive, é isso que nos alerta Provérbios não, Romanos, capítulo 11, 22, que diz, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E eu lembro agora do texto do próprio Deuteronômio, né, quando Deus ele propõe a vida ou a morte, de acordo com se Israel ele seguiria ou não a vontade de Deus. Se os irmãos abrirem aí em Deuteronômio, capítulo 30, a gente vê a partir do versículo 14 importantes ensinamentos que são justamente o pano de fundo para todo o acontecimento do livro de Juízes, para todo o período do livro de Juízes. O irmão Cleanto achou? Pronto, se você puder ler a partir do versículo 14 até o versículo 20. Amém. Vamos ler então. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomam, hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Veja, essa promessa que tinha sido dada aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, Jacó, estava sendo confirmada agora ao próprio povo de Israel. Mas Deus tomou o próprio céu como testemunha, né? E ele deu a opção do povo. Hoje eu te proponho a vida ou a morte, o bem ou o mal. Escolhe, pois, a vida, para que te vá bem sucedido na terra que passas a possuir. Então, esse é o pano de fundo. Quer dizer, há uma promessa, mas há um Deus da promessa. É um Deus que é amor, porque escolheu essa nação, a elegeu como santa, povo escolhido, sacerdócio real, mas é também o Deus que é justo. É o Deus que a gente viu lá em Romanos 11, 22, que é para considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom para quem o segue conforme a sua justiça, conforme a sua vontade, mas ele também é mau para com os que assim merecem. O Senhor, a gente tem sempre que trazer esse cimento, né, Liz? A gente vive hoje num mundo muito sentimentalizado, né? A gente vê, alguém já falou que a gente vive no utilitarismo sentimental da maioria, né? O que é isso? O utilitarismo é aquela corrente filosófica que parte da premissa da escolha mais útil para a maioria de pessoas possíveis. E o utilitarismo sentimental é essa escolha mais útil para o sentimento, para o ego daquela pessoa. Então, a gente às vezes tem uma baixa tolerância às frustrações que acontecem na nossa vida, né? E às vezes a gente não consegue conceber que Deus pode ser um Deus de justiça e que essa justiça pode inclusive se levantar contra nós. E a gente pode sofrer as consequências, né, de uma vida desregrada e fora da vontade de Deus através dos efeitos da justiça divina, né? Que Deus não vai aliviar a mão só porque ele nos ama. E ele nos ama, por isso ele também nos corrige,
como um pai que adverte e admoesta seus filhos. Então, a gente vive hoje, é muito difícil você pregar esse tipo de mensagem hoje, né? Tanto é que um podcast como esse, para professores de escola dominical, é muito desafiador para o professor, em sala de aula, tentar vender esse peixe, defender essa tese para o aluno, né? De dizer, olha, você serve a um Deus que não vai passar a mão na sua cabeça, né? Você serve a um Deus que ele é santo, 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 justo, que é amor, mas também é fogo consumidor, né? Então, a gente vive realmente esse desafio de ter a intimidade de um filho, né? A liberdade diante do pai, mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que ele é um Deus santo e que não tolera o pecado, né? E que, de fato, a justiça de Deus ela não se retém para sempre. E um dia a gente vai sofrer essas consequências aqui ou na eternidade, não é? Então, é importante a gente entender isso e aí olhar para o povo lá de Israel, né? Os hebreus, na verdade, nessa época ainda, hebreus, depois da divisão da terra, cada um na sua herdade. E aí, lá em Juízes, capítulo 2, vou só mencionar aqui rapidamente para a gente, capítulo 2, versículo 7. Esse é um versículo chave, acho que o professor tem em sala de aula. Na verdade, o capítulo 2 de Juízes é um resumo do livro de Juízes inteiro. E aqui no 7 você vai ver, está escrito assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Então você vê que após a entrada na terra, a divisão das herdades e tudo mais, você tinha a liderança de Josué, que se continuou, né, até o momento do seu falecimento, e desses anciões que ficavam, sob a liderança direta ali de cada uma daquelas tribos, daquele grupo de pessoas, né? E aí o que acontece? Enquanto Josué e esses outros líderes locais estavam vivos, Deus estava dando tudo certo. Já foi aqueles que estavam lá a partir da entrada na terra. E aí, só que acontece que depois desses líderes morrerem, aí o povo se esquece. E aí eu entro de novo aqui no tema da lição, a falta que não faz um líder segundo a vontade de Deus, um líder que é exemplo, um líder que é modelo para os liderados. E a gente via que toda vez que um líder da qualidade de Josué e seus designados faleciam, infelizmente, sucedia um grupo de líderes que falhavam em transmitir, em continuar transmitindo este exemplo desses homens de Deus. Então eu vejo, de um lado, uma liderança exemplar de Josué e, do outro lado, uma liderança não exemplar, literalmente, que não servia de exemplos para os seus liderados. E o povo facilmente. O povo de Israel já era fácil desobedecer, o hebreu já era fácil, já era de duas cerviz, né? Então, quando ele não tinha esse líder exemplar, aí o povo fazia o que dava na telha, o que bem entendia, cada um fazia o que achava que era melhor. E a gente vê que, realmente, como que falta, né, um líder que é exemplo. E a gente que tem pastores e líderes próximos a nós aqui, pelo menos na nossa realidade aqui da igreja local, pastores que realmente são exemplo, que a gente pode dizer, esse pastor é um modelo para a minha vida, eu posso seguir os passos desse homem de Deus com tranquilidade que eu estarei acertando. Isso é um privilégio muito grande. Agora, nem todos podem dizer isso. Infelizmente, há líderes por aí afora que, de fato, não são exemplos para ninguém. E o povo finda por perecer pelos caminhos que o povo hebreu também pereceu no passado, pela ausência de um líder exemplar. Samuel, e você falou algo muito interessante, né? Nos seus comentários você falou sobre utilitarismo, sobre hedonismo, né? E hoje nós vivemos grandes perigos, né? Justamente dessa fonte do mal, né? Que maquina todo o mal. São as ideologias de gênero, são essas teses aí que tentam a todo custo defender aborto. Enfim, a gente entende que esses são problemas reais quando se tem, né? E são problemas ocasionados pela falta de um líder. Então, compreendendo que realmente a autoridade ela vem de Deus, ela flui de uma mesma fonte, a gente acaba vendo que toda a sociedade padece quando falta um líder.
Então, ela carece de um líder. As sociedades se organizaram assim, né? Até os cientistas, o próprio Aristóteles tentava estudar, né? O Zoom Politikon, ou na sociologia, quando a gente vê que o homem, né? Como ele chama, é um animal social, né? Que precisa viver em sociedade. Então, toda essa organização social, ela é instituída com base em hierarquia, instituída com base em autoridade, né? E a gente precisa ter cuidado justamente com essas lideranças e principalmente com a ausência de liderança, né? Porque aí podem vir essas doutrinas do mal. Inclusive, a gente tem uma frase muito boa de um pastor e escritor, John Maxwell. Inclusive, ele é bem levantado aí, né? Quando se fala sobre liderança no campo evangélico, já escreveu mais de 60 livros. É realmente uma pessoa que sabe do que está falando, né? Ele escreveu assim: liderança é sobretudo influência. Um líder nunca é neutro. Ou ele é uma bênção ou uma maldição, ou um facilitador ou uma pedra de tropeço. Então a gente está falando justamente sobre isso. Não é a questão da falta de um líder no contexto de juízes, mas de um bom líder, de um líder de acordo com a vontade de Deus. Eu queria ler aqui Mateus, a gente vai um pouquinho lá para o Novo Testamento agora, só para a gente ver uma situação em que Jesus reconhece a falta de um líder, a necessidade de se ter um líder no meio do seu povo. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao 38, que diz assim: E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua terra. É interessante que a gente vê aqui que Jesus reconhece a falta de um líder. Ele fala que são como ovelhas sem pastor. E do mesmo jeito, estava o povo de Israel ali. Apesar de você ter um líder, líderes que não eram líderes de acordo com a vontade de Deus, eles apareciam, resolviam o problema, mas quando eles faleciam, o próprio texto diz que eles voltavam a pecar, eles voltavam a adorar as imagens, entre outros problemas, né? E Jesus, ele compara aqui a falta de líderes com a falta de ceifeiros, porque é para evidenciar justamente esse prejuízo da semeadura que fica sem ninguém para colher. Aí você vê que Moisés semeou, Josué semeou, e aí quando você vai colher os frutos, você não tem uma pessoa adequada para colher esses frutos, e daí o povo desanda, como a gente viu na história. É, eu até gostaria de ler aqui, só para aproveitar esse gancho que Cleanto traz, com a citação aí bem pertinente, Juízes capítulo 2, versículo 18 e 19, olha só, diz assim: E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então você veja que era triste, rapaz. O povo hebreu vivia nesse ciclo, de fato, de errar. Aliás, vamos começando de Josué, né? Tinham bons líderes, bons exemplos, contemplavam todos os bem-feitos de Deus no meio do povo, e aí quando esse líder ele sai de cena, que eles perdem esse referencial, entra um novo líder que não era ali um bom exemplo, aí tem até alguém já disse, né, que tempos difíceis criam grandes homens criam tempos fáceis criam homens fracos, que criam tempos difíceis, que criam grandes homens, enfim, e por aí vai, né? Então você tem agora grandes homens que geraram bons tempos, que geraram homens fracos, que agora são líderes, e é que esses homens fracos geram tempos difíceis, né? E o povo ali enfrentava agora novamente a experimentar o pecado, né? Abandonar os caminhos do Senhor, e aí precisava Deus intervir na história e resolver todo o problema de novo, e levantava juízes, né? Líderes segundo o coração de Deus, e exemplares, e o povo se restabelecia, se consertava diante do Senhor até aquela geração passar. E aí os filhos daqueles que viveram momentos difíceis, agora que viviam bons momentos, né? Momentos fáceis, geravam tempos difíceis na próxima geração. Isso aí, e a história do hebreu é essa, né? Esse ciclo, e o livro de Juízes está resumido nesses dois versículos, o 19
é o 18 e 19 do capítulo 2. Bom e mal, bom e mal, bom e mal. Samuel, é interessante, justamente nesse aspecto que estamos comentando, Provérbios, capítulo 28, versículo 2, diz o seguinte: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Veja, pode ter um líder, mas se esse líder não for prudente, se esse líder não for sábio, se esse líder não for referencial para a sua geração, a terra perecerá. Quer dizer, somente com um líder prudente, um líder sábio, ela continuará. E o interessante nessa história de Israel é porque Deus, ele de fato prometeu nunca deixar Israel. Ele disse: eis que estarei convosco e nunca os abandonarei. Foi isso que Deus disse. Mas a grande diferença aqui para a gente compreender justamente esse período de juízes é compreender a diferença entre Deus e o seu povo. Deus, ele prometia: não vou os abandonar, não vou os deixar, e de fato, Israel apenas sentiu-se abandonado, porque Deus os entregava às próprias paixões. Mas Deus, ele é fiel às suas promessas, ele não deixou. Então, era Israel que abandonava o próprio Deus, e não o contrário. Liz, é interessante, até eu estava lembrando aqui, quando de fato o povo entra na Terra Prometida, que Josué divide as herdades, como a gente já falou, todo mundo se estabelece ali, tem até alguns que ainda precisam, divide-se até as terras não conquistadas, é interessante. E as pessoas vão continuar conquistando lá, inclusive aí onde eles erram também, às vezes fazem as parcerias com quem estava por ali na terra, quando Deus disse que não era para fazer isso, mas o fato é que depois que eles dividem essas terras, né, que eles já tomam posse ali de Canaã, a gente vê que começa a imperar um novo regime de liderança, vejo eu assim dessa forma, como uma liderança tribalista, sabe? É como se tivessem agora 12 estados, nações ali, separados com seus líderes, que respondiam à liderança maior ali naquele momento de Josué, e depois ali dos sacerdotes, né, que representavam a própria vontade de Deus no meio do povo. E aí você vê que você tem um modelo de liderança de Moisés centralizado, né? E aí você vê que no capítulo 18 de Êxodo, o sogro de Moisés já recomenda que ele faça a primeira desconcentração administrativa, né? Delegando competência ali para outros subliderados que liderassem, chama de maiorais, né? De 1.000, de 100, de 10, e que esses maiorais julgassem as causas do povo. Então você já tem ali um protótipo de um modelo de liderança por juízes, né? Sobre o povo. Já em Êxodo 18, pode-se dizer, acredito. E aí Josué estava vendo isso, né? Esse modelo de liderança que o Senhor institui através de Moisés ali para o povo no deserto. Ok, o tempo passa, Josué agora lidera o povo na entrada da Terra Prometida, na conquista da Terra Prometida, e agora, uma vez conquistada já boa parte dessas terras, Deus começa a estabelecer um modelo já de governança, que, a meu ver, é mais interessante, que ele governava diretamente sobre o povo de Deus. Então, você tem sobre o próprio povo, né? Então, você tem Deus ali orientando os passos da nação hebreia, a nação de Israel, e a história vai se desenrolando. Claro, há altos e baixos, porque a gente tem esse problema da ausência de um referencial claro, e a ausência nesses ciclos de bons líderes e maus líderes, em termos de exemplo ao povo, geram a crise de identidade no povo hebreu, que era muito comum de acontecer, e a gente não pode subestimar isso, que isso acontece também na nossa vida hoje em dia, e a gente tem que ter cuidado para não ser parecido com os hebreus nesse sentido, né? De ter sempre muito bem firmada quem nós somos, a nossa fé em Deus, né? Para não deixar se levar por ventos de doutrinas, né? Por falsos mestres, por falsas doutrinas também, por falsas ideologias também que se apresentam hoje revestidas de coisa linda, de planos de governo maravilhosos. Só que a gente tem que saber realmente diferenciar aqui o joio do trigo para aproveitar aquilo que de fato agrada ao Senhor. Mas aí, voltando para esse tempo dos hebreus aqui, dessa governança mais direta do Senhor, você tem esse ciclo, né, que gerava um problema de identidade ali com esse líder, e nesses ciclos de bons líderes e maus líderes, o povo se perde
e Deus intervém, restabelece a comunhão e vai ciclando, né? Até o momento em que o povo olha para as nações vizinhas, mais à frente, e diz a Samuel, que já era agora sumo sacerdote, também juiz, e diz, olha, a gente quer agora um rei como as outras nações. E aí, ou seja, a gente quer agora um líder que centralize as decisões também sobre o povo de Deus. E aí, quando Samuel, em consulta ao Senhor, interage sobre essa questão, Deus responde, Samuel, eles estão rejeitando não a você, mas sim a minha liderança, que eu estabeleci. Como se Deus estivesse dizendo, né? Que eu estabeleci a partir de Josué ali, quando eu digo, olha, eu serei por vocês agora, diretamente. E aí, no livro de Juízes todo, você vai ver que o Senhor que estabelecia os juízes para a nação, ele estava coordenando todo aquele modelo de governo. E aí o povo vem e escolhe o monarca, como as outras nações. Eles queriam ser parecidos com o mundo e deixam o modelo ideal ali de Deus, uma gestão mais direta. E eu vejo que Deus tinha essa vontade de liderar mais diretamente o seu próprio povo através desse modelo tribal, mas ao mesmo tempo centralizado nesse governo divino, né, através ali dos seus porta-vozes, né, na terra. E aí os hebreus abrem mão disso para imitar o padrão dos seus vizinhos, né, das nações vizinhas, e eleger um monarca. Talvez eles estivessem pensando, tá faltando um líder, enquanto que Deus era o próprio líder e tinha distribuído tantos líderes ali através da história. E aí esses líderes, naturalmente, alguns se dão bem, outros se dão mal. E aí eles vêm e dizem, não, isso não está servindo, a gente está insatisfeito com Deus, Samuel, a gente quer um líder que a gente escolhe, a gente quer um monarca. Então, eles mudam o regime de governo, eles mudam a Constituição, né? A instituição política ali daquele povo é alterada para uma monarquia. E aí Deus diz, tudo bem, vamos lá, vamos ungir Saul. E aí tudo começa bem e a gente sabe como essa história continua mais na frente. Eu não vou me antecipar mais, que a gente pode findar queimando algumas etapas nas próximas lições. Mas aí você vê, né, que de fato você tem um modelo instituído por Deus, a vontade de Deus sendo cumprida para o povo hebreu, e aí você tem agora o povo escolhendo um líder fora do padrão da vontade de Deus, desagradando ao Senhor. A gente sabe que o fim da história de Saul não é boa, né? Não é um fim belo. E aí, às vezes, até alguém diz assim, mas aí Josué, ele falha em não gerar um sucessor. Isso é um erro de Josué. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que se eu fosse um líder, eu procuraria preparar um sucessor, porque eu sei que minha liderança não é para sempre. Contudo, eu vejo que Josué cumpre o papel de ingressar o povo na terra, e após disso é muito provável, para mim, que Deus tenha dito, tudo bem, agora o líder sou eu, né? Então eu não quero preparar um sucessor através de Josué, eu serei sucessor, né? E haverá anciões sobre o povo, que também são preparados neste momento. Então eu vejo isso, sabe? Eu vejo aqui a sucessão da liderança de Josué, ela é sucedida pelo próprio Deus nesse modelo tribal. Né? Eu acho esse um ponto interessante, cabe discussão, a ideia é justamente a gente debater os versículos, né? Entender esse contexto bíblico maior, mais distante, mais perto, e a gente fazer essas divagações dentro da sala de aula, que é interessante a gente discutir, chamar o pastor para visualizar outras opções. E eu acho que, professores, é uma questão válida. Eu acho que o jovem vai ficar bem pensativo com relação a essas abordagens. E aí, Samuel, nesse sentido ainda, né, a gente viu no texto que o povo hebreu ele estava fazendo aquilo que dava na telha, né? O texto deixa claro isso, que eles faziam, quando morria o juiz que foi ali levantado por Deus, eles faziam aquilo que vinha na cabeça. E trazendo isso um pouco para a nossa realidade dos jovens, é muito comum a gente ver jovens que, ao invés de se adequarem ao propósito de Deus, eles querem adequar os propósitos de Deus aos seus propósitos. Isso, assim, se você é líder, não consegue conduzir, né? Não consegue, digamos assim, mostrar o caminho correto para o seu liderado, a tendência, meu irmão, desse liderado aí é sair do caminho, entendeu? É sair do curral das ovelhas. E aí eu também trago aqui uma reflexão rápida. Qual o primeiro ministério que Deus lhe dá? É a sua família. E você como líder da sua família. Será que a sua esposa vê em você um líder que vive de acordo com a vontade de Deus? Um líder que vive aquilo que ele prega? Você tem essa responsabilidade. Você é o cabeça da sua casa.
Assim a Bíblia, assim Deus o instituiu conforme a palavra. Então você precisa ser essa pessoa que conduz para o caminho correto. E se Deus te deu essa missão, irmão, honre essa missão. Por mais que haja a necessidade do homem, né, Cleanto, de realmente ter um referencial de autoridade, a verdade é que o homem sempre teve problema com liderança e seguir essa autoridade estabelecida por Deus. Tanto que o próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 13, ele vai tratar sobre essa submissão à autoridade. Quer dizer, ele precisou tratar disso com a igreja, para que a igreja compreendesse que era necessário um líder, mas principalmente era necessário se submeter à autoridade desse líder, porque dizia Paulo que essa autoridade ela vinha de Deus. Olha o que ele escreve: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Pedro, ele também viu essa necessidade de falar sobre as autoridades. Ele mesmo falou em 1 Pedro 2, ele fala lá no versículo 3, salvo engano: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer a governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Senhores, então já vou conduzir aqui as considerações finais. Vou aqui ler uma referência bíblica que eu guardei para o fim desse podcast. Vocês também, se quiserem, também já fica facultada a palavra logo em seguida. E a gente se despede dos espectadores desse podcast, dessa aula 5, né? A ausência de um líder. E eu vou ler aqui na versão NVI, Hebreus 13, versículo 7, que diz: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aqui na Almeida Revista e Corrigida, o lembre-se dos seus líderes, ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores. E aí eu faço lembrete, né, de que seu pastor é seu líder, né? Se você já é líder de jovens, de conjunto, de coral, de crianças, lembre-se que você tem um líder que é o seu pastor, que te colocou nesse cargo de liderança. E se você é filho, filha, você tem também líderes chamados papai e mamãe. Respeite-os, lembre-se deles, né? Lembre-se de tudo que eles ensinaram, a palavra de Deus a vocês. Observem o resultado da vida dele e imitem a fé dos seus líderes, dos seus pastores, né? De quem está acima de você, de quem Deus constituiu autoridade sobre você. Como o Lins falou, que Leandro também já pontuou, sobre essa responsabilidade dessa autoridade que Deus coloca. Samuel, também já nas minhas considerações finais, eu queria só lembrar de um juiz, porque eu vi você falando de resultado, e muitas vezes o que importa não é só o resultado, mas o caminho que você trilha até esse resultado. E um exemplo disso foi o juiz Jefté, né? Ele foi um juiz que venceu muitas batalhas, mas ele não, Deus permitiu que ele vencesse várias batalhas, mas ele não era nada familiarizado com o Deus de Israel. E o exemplo disso é que ele achava que Deus era um Deus cananeu. Ele quis barganhar a vida da filha para vencer uma batalha. Então, assim, apesar de ter chegado a bons resultados, de ter vencido várias batalhas, mas o caminho, a forma como ele venceu essas batalhas, desagradava a Deus. Não era nada de acordo com a vontade de Deus. O pior que isso, ele nem considerava Deus como Deus de Israel, mas como mais um Deus cananeu. Então é isso, que você também se preocupe com o processo, não só com o resultado. Amém? Querido professor, querido aluno que nos assistiu, eu desejo que a aula
Sempre eu desejo isso, né? Que a aula seja uma bênção no domingo, que professor você ensine, você também aprenda muito com os seus alunos. E, em nome de Jesus, na próxima oportunidade estaremos aqui de novo. Um abraço. Pois é, meus irmãos, e aqui para concluir, eu gostaria de trazer a você a memória para que na sua aula você traga temas relevantes, temas realmente atuais, né? O povo de Israel, Deus os chamou para serem livres de idolatria, para serem povo santo, mas isso não era popular naqueles dias, assim como hoje em dia não é muito popular ser crente, ou talvez até seja, né, um evangelho corrompido, um evangelho de oba-oba, o evangelho da igreja preta, o evangelho da luz piscando, da festa de São João, mas nós somos chamados para fazermos a diferença. Eu acredito que se o professor trouxer esses temas atuais, trazer temas como, por exemplo, o problema da anarquia, né, a ausência de organização social, a ausência de governo, são temas extremamente relevantes e que o jovem, ele se debruça, ele é impactado ou ele lida com esse tipo de assunto no dia a dia, na sala de aula, ou como é sala de jovens, até no trabalho, né? E esse ciclo que Samuel tanto falou, que a gente tanto comentou, de Israel, que se embaraçava, né, e depois se arrependia, é a história não só do povo de Israel, mas essa história ela vem se repetindo mais e mais, até chegar à história da igreja. E esse tipo de problema também entra dentro da igreja, quando a gente não consegue obedecer a pastor, quando a gente não respeita os líderes de mocidade. E todo esse tipo de assunto é para ser tratado justamente na escola bíblica dominical. Deus, ele amou o seu povo, mas Deus corrigiu o seu povo como um filho amado. Todo momento que o povo se sentiu abandonado, não era um distanciamento de Deus para com o povo, mas um distanciamento do povo para com Deus. E o grande problema do povo judeu, e que realmente provocava esse sentimento de abandono, é justamente o desejo dele de se parecer com os povos vizinhos. Nós não temos que seguir a cultura do mundo. Nosso pastor Reinaldo, hoje mesmo, esse podcast é gravado na segunda-feira, pastor Reinaldo, culto de doutrina, ele falou que nós precisamos viver a contracultura do evangelho. É para isto que fomos chamados. Então, esse é o meu aviso, esse é o meu lembrete para você trazer para dentro da sala de aula. Desde já eu agradeço muito e desejo uma boa aula para todo mundo, que Deus os abençoe.